Oi, gente, eu sou a Alana, eu sou apresentadora do podcast Stay Free e eu tenho a honra de conversar hoje com o Dr. Valentim Gentil Filho, que está aqui conosco. Nossa, Dr. Valentim, eu vou dizer para o senhor que eu estou assim, numa felicidade, sabe? Eu já passei os corredores pulando ali antes, tá? Porque além da gente falar de uma pessoa com um currículo maravilhoso, que eu gostaria que daqui um pouco o senhor se apresentasse, já vou contar para vocês logo de cara, tá? O doutor pediu para parar na padaria para comer pastel, né? É a simplicidade em pessoa, tem uma conversa maravilhosa. Quero dizer para o senhor que eu estou realmente lisonjeada de poder estar sentada aqui nesse momento para conversar com o senhor. Para mim, que estou engatinhando na área da prevenção, na área da dependência química, eu sei que isso é um prazer para poucos e eu estou me sentindo lisonjeada de estar aqui conversando com o senhor hoje. Obrigado, Alana. Eu estou muito honrado, mas eu espero que as pessoas dêem um desconto devido. Você é muito gentil, muito hospitaleira e eu estou muito feliz de estar aqui, conhecendo um pouco melhor o trabalho que vocês fazem na Cruz Azul do Brasil. Eu andei dando uma olhada no site da Cruz Azul e fiquei chocado que eu demorei tanto tempo para conhecer esse trabalho de vocês. Então, graças a você, eu estou conhecendo um pouco disso e estou muito feliz com isso. Dr. Valentim, se eu pedisse para o senhor quem é o Dr. Valentim, em vez de eu apresentá-lo, então, como que o senhor se apresentaria para nós, assim, só para as pessoas terem uma noção, uma pequena noção de quem é o senhor? Eu nasci na primeira metade do século passado. Quando, no fim do século passado, eu pensava em alguém que tivesse nascido na primeira metade do século anterior, eu pensava em Dom Pedro II. Então eu sou hoje... A guerra já tinha acabado? Só pra gente... A guerra tinha acabado. Eu nasci em 46 e eu sou o sexto filho, com um intervalo de 11 anos. E eu vivia enchendo a paciência dos meus irmãos, que além deles meus pais terem feito um estudo durante 5 filhos para escolher o último, eles ainda escolheram o último para comemorar o fim da guerra. Então eu fui muito bem tratado pelos meus irmãos, pelos meus parentes, meus pais. Meu pai morreu muito cedo, mas eu tive vários pais e minhas irmãs foram várias mães e coisas assim. Então eu continuo me sentindo um caçula, o que é muito estranho. Aos 77 anos eu não me sinto velho ainda. Quer dizer, eu sei que eu estou. Que não dá mais para jogar futebol, não dá para fazer uma porção de coisa que eu gostava, mas eu continuo achando a vida interessante e tendo experiências novas como essa de participar do seu podcast, que não é uma coisa habitual na minha vida, não. Aí eu resolvi fazer um exame para a Marinha, porque eu queria viajar pelo mundo. E aí eu achei que o melhor caminho seria ser oficial da Marinha de guerra, porque a Marinha Mercante era meio chata. Aí eu tomei pau quando eu fiz o exame para o Colégio Naval, porque eu tinha arrumado uma namoradinha e eu fiquei namorando em vez de estudar e tomei pau em matemática. O senhor não passou? Eu não passei. Veja, Dr. Valentim Gentil Filho reprovou numa prova da Marinha. Isso. Somos todos seres humanos, olha. E eu devo à Marinha, eu estou contando isso porque eu devo à Marinha essa primeira pancada na orelha, que foi a primeira pancada na orelha que eu recebi. E a pancada na orelha me fez acordar que ou eu fazia as coisas seriamente ou eu não daria certo na vida. E hoje eu estava conversando com o Giovanni que quando a gente erra que a gente aprende. Quando a gente acerta, não fez mais que obrigação. Mas essas pancadas na orelha fazem parte da história de muita gente, também com os problemas sobre os quais nós vamos conversar. E eu acho que não pode só ficar atordoado demais. Tem que levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, como dizia a música. Ótimo. Então daí o jeito de eu usar a roupa branca, já que eu não podia ser da Marinha, foi ser médico. Que foi uma escolha complicada, porque, afinal, eu tinha exemplos de médicos na família, mas a maior parte dos meus parentes eram todos advogados. E eu achei que já tinha advogado demais, eu estava achando a advocacia uma coisa meio chata. E meus irmãos, meus amigos, meus parentes diziam que talvez eu não tivesse QI para ser advogado. Então,
eu resolvi que eu ia seguir os meus cunhados e fui fazer medicina, depois de um teste vocacional, em que o psicólogo descobriu que eu poderia ser padre, porque eu gostava de conversar com as pessoas, eu gostava de tentar entender quais eram os problemas, e eu gostava mesmo. Aí eu falei, não, mas padre não dá, eu gosto de namorar. Aí ele falou, então então você pode ser psicólogo. Eu falei, pode ser psicólogo, mas eu poderia ser médico. Ele falou, não, acho que você não tem jeito para médico, você não ia querer ficar no hospital vendo gente doente, morrendo, sangrando, ter que abrir a barriga das pessoas. Eu falei, não, mas eu podia ser psiquiatra? Ele falou, pode. Então eu entrei na faculdade para ser psiquiatra. Já entrou na faculdade pensando em ser psiquiatra. Nossa. E aí aconteceu, quando eu estava no segundo ou terceiro ano, eu estava achando aquela faculdade chatíssima, porque tinha todas as coisas que eu não ia usar em psiquiatria, e nada daquilo me interessava, quando de repente foi a era da psicofarmacologia. E aí eu fui me interessar por psicofarmacologia e fiz iniciação científica, fiz algumas pesquisas idiotas no laboratório, mas aí eu tive mentores da farmacologia que me ensinaram bastante como usar os medicamentos para estudar o funcionamento mente-corpo, que era o que me interessava. E aí eu fiquei 15 anos nesse campo, eu fiz a residência de psiquiatria, mas para os psiquiatras eu era um farmacologista, para os farmacologistas eu era um psiquiatra, e aí foi bom, porque as balas passavam de um lado para o outro e ninguém me acertava direito. Aí eu fui fazer um doutorado na Inglaterra, porque eu queria aprender psiquiatria, e eu achava que a nossa psiquiatria estava muito antiga, muito autodidata. E eu acho que ainda está em algumas áreas, são muito autodidata. Quer dizer, você tenta entender o que é que foi que um alemão escreveu em 1910, e você tem uma tradução para o espanhol, uma tradução para o italiano, uma tradução para o francês e uma péssima tradução para o português. Eu fico com pena dos nossos residentes de ter que estudar psicopatologia de um professor alemão num livro que foi mal traduzido. E aí são conceitos complicadíssimos. E aí eu falei, não, mas para a Alemanha eu nunca vou ter capacidade de falar alemão, e aí eu fui para a Inglaterra. Mas aí ninguém queria me dar bolsa, porque afinal, você está querendo ir para a Inglaterra para se tornar um bom psiquiatra, conhecendo bastante coisa de psiquiatria, e depois você vai voltar, você vai para o consultório. Não, isso não vai ser um bom investimento. Então a FAPESP não me deu uma bolsa para ir para lá. Mas aí a CAPES me deu uma bolsa para fazer um doutorado. E aí o doutorado foi na área de psicofarmacologia clínica, não foi de psiquiatria, foi de psicofarmacologia clínica dentro do Instituto de Psiquiatria. Então, eu fiz o estudo de psiquiatria que eu queria, porque eu fiquei 6 meses estagiando na psiquiatria, depois eu fiquei 2 anos e meio fazendo um doutorado, que depois que eu terminei a última palavra, fechei e defendi o PhD, eu nunca mais abri minha tese, porque não era o que me interessava. O que me interessava era fazer boa psiquiatria. Mas eu aprendi que a metodologia que eu aprendi para fazer meu doutorado em plaquetas no sangue, para estudar efeitos de antidepressivos, involuntários normais e coisas assim, me serviu o resto da vida. A metodologia é a mesma para tudo. Sim. Então, outra vez, você vai aprendendo pelos erros, você vai aprendendo pelos caminhos que não dão certo e você vai procurando achar as brechas. E aí, quando eu estava fazendo meu treinamento de psiquiatria mesmo, quando eu era clinical assistant num hospital inglês importante, que era o Maudsley Hospital, o meu segundo paciente era um garoto da minha idade. Eu tinha 25, ele tinha 23 ou 24. Ele tinha ido dar uma volta ao mundo, mais ou menos. Ele tinha saído da Inglaterra sozinho para conhecer um pouco do mundo. E tinha voltado psicótico. E ele tinha voltado psicótico. E eu falei, bom, esse garoto... Eu apresentei na discussão de caso com o professor lá, eu apresentei o caso e falei, olha, esse é um caso de esquizofrenia clássico, todos os sintomas que ele tem são os que eu aprendi na minha residência, etc, etc. Aí eu acabei de falar, ele falou, olha, eu entendi tudo que você falou, mas teve um psiquiatra jovem que veio aqui antes de você e que viu esse paciente, e ele disse que tinha psicose canábica. Eu nunca tinha ouvido falar em psicose canábica. Maconha não era um problema na minha
história. Quem fumava maconha naqueles anos 70 até começo dos anos 70 era um grupo muito restrito de pessoas. Ou eram intelectuais que gostavam de experimentar xixi ou qualquer coisa assim, ou eram os maconheiros, como a gente chamava, que eram caras que a gente não queria muita conversa. Não eram bem vistos, né? E daí eu fiquei chocado de ver como a maconha podia dar um quadro tão semelhante à esquizofrenia que eu não conseguia dizer que esse cara não tinha esquizofrenia. Aí o professor lá me mandou ler um livro de 1845 que descrevia todo aquele quadro clínico dele, e que ele chamava de... Era um francês, ele chamava de alienação mental. Um cara chamado Moreau de Tours, um livro clássico do haxixe e da doença mental. Toda a descrição de toda a psicose, que era, segundo as pesquisas induzidas pelo haxixe, e que ele usava não para fazer prevenção, ele usava porque o haxixe era uma forma, segundo ele, de estudar o mecanismo das doenças mentais. E aí ele elabora coisas a partir também das experiências pessoais. Ele voltou para Paris e começou a usar haxixe junto com intelectuais, artistas, escritores. O autor. O autor. E aí tinha um clube dos usuários de haxixe. E aí ele fez essa tese e publicou. E aí eu acho que ele usou haxixe demais, porque as conclusões dele eram um pouco fora da realidade. Essa de que ele tinha descoberto toda a origem de todas as coisas que aconteciam na doença mental. Aí eu terminei o meu estágio, continuei fazendo minhas pesquisas de plaquetas, estudando medicamentos. Voltei para o Brasil e fiquei 1 ano sem ver pacientes. E depois de 1 ano apareceu um paciente vindo da Inglaterra com uma indicação de que eu deveria atendê-lo por alguma razão. E aí eu, que estava em tempo integral, eu resolvi que eu vou atender. E a partir daí eu comecei a atender alguns pacientes indicados por ele, e de repente eu comecei a ver jovens iguaizinhos àqueles do meu paciente na Inglaterra, com a mesma história. Não tinha história familiar, não tinha nada que justificasse, de repente, já jovens adultos desenvolveram um quadro psicótico indistinguível de esquizofrenia depois de usar muita maconha. E aí eu acompanhei isso, e de lá para cá eu vi uma porção de jovens assim, até que em um certo momento eu comecei a publicar algumas coisas nesse sentido, e hoje felizmente tem uma porção de gente que estuda isso, e eu voltei para a minha área de interesse original, que é depressão, transtorno bipolar, pânico, uma outra coisa, e me distanciei da área de abuso de substâncias. Daí eu fiz livre docência, daí eu virei professor titular, e aí a gente tinha um prédio de 15 mil metros quadrados lá no Hospital das Clínicas, dedicado à psiquiatria desde 1952, mas que estava totalmente defasado e muito antigo, muito manicomial. E aí, depois de 10 anos, hoje nós temos um prédio super moderno, baseado no que aconteceu em Pittsburgh, onde eles fizeram uma transformação também de um hospital antigo numa coisa moderna. Mas o senhor atende ainda? Eu atendo, eu saí do quadro de professores da Faculdade de Medicina da USP. Sim. E eu estou hoje como professor emérito da Faculdade de Medicina da USP, e eu tenho um consultório onde eu continuo vendo pacientes, mas não com problemas ligados à maconha, na independência de substâncias, coisas assim, mas as coisas que eu consigo dar conta sozinho. Porque você tem coisas diferentes, eu acho. Tem coisas que você tem que trabalhar em equipe. E agora, com a guerra da Ucrânia e com a guerra do Hamas, eu acho que em terapêutica, a gente trabalha ou como Special Forces, que vai sozinho. Isso dá para você fazer algumas coisas, e eu estou hoje trabalhando como Special Forces com coisas que eu consigo dar conta sozinho. Ou você tem que trabalhar como um platoon ou como uma brigada, em que você tem uma equipe multiprofissional, multidisciplinar, para você dar conta de tudo. Então, quando eu saí da universidade, eu não pude mais trabalhar com platoon nem com brigada. Entendi. Então hoje eu sou Special Forces. Entendi. É mais ou menos isso. O senhor falou da área da farmacologia aí, né? Que é, além de ter sido uma área de estudo, querendo ou não, o senhor atende transtornos de ansiedade, de depressão, se essa é a sua especialidade, a questão da farmacologia, eu vejo que é algo forte também, né? Eu sei que a indústria da farmacologia é uma das mais poderosas, se não a mais
Já foi, pelo menos, né? Tem um dado nesse sentido. Como é que é, doutor Valentim, se o senhor pudesse falar um pouco para a gente, como que essa indústria trabalha nesse sentido da farmacologia? De tantas críticas que a gente escuta, né? Porque assim, se a gente for pensar, não precisamos focar nisso, mas a dependência de fármacos é algo que as pessoas não prestam muita atenção, né? Mas está aí. Então, o que dá para a gente falar com relação a isso? O senhor vê algo que precisa mudar, que precisa melhorar? Ou a indústria, de fato, age de uma forma sorrateira, pensando apenas nos lucros ou não? A indústria não é filantrópica, não é acadêmica, não é universitária, não é governamental. Ela é uma iniciativa privada. E ela depende das ações nas bolsas. E a história, e eu acompanhei isso porque a história da psicofarmacologia na indústria começa em 1952, um pouco antes, logo depois da guerra, porque foram pouquíssimos medicamentos que apareceram antes disso, a não ser os barbitúricos que apareceram em 1900. Os medicamentos psiquiátricos começam em 1948 com relaxantes musculares, depois começam com clorpromazina em 1952 e de lá para cá. E a indústria, ela foi começando aos pouquinhos e ela foi responsável por uma transformação muito grande. O aparecimento desses medicamentos foi uma transformação muito grande na forma como a psiquiatria trabalhava. Então, você pôde abrir as portas dos manicômios na medida em que você teve medicamentos para deixar as pessoas próximas do seu normal. Sim. Depois, em 1957, aparecem os antidepressivos e você não precisava mais internar, porque antigamente as pessoas com depressão grave eram internadas da mesma forma que os loucos de todos os gêneros, como dizia a literatura brasileira. Inclusive dependentes químicos. Os dependentes químicos também. Sim. As crises de pânico levavam as pessoas para o pronto-socorro, ninguém sabia o que fazer até 1960. E a indústria encontrou aí um terreno super fértil. Cada medicamento chegou a custar mais de $1 bilhão para você produzir, porque você partia mais ou menos de 10 mil moléculas para achar uma que passava em todos os testes e tinha um mecanismo de ação parecido com as anteriores, para você ir testar em voluntários e depois ir testar em pacientes em pequeno número, depois você ampliar para pacientes em grande número, para você depois chegar para o FDA ou chegar para o equivalente à Anvisa e poder registrar esse medicamento. Quando você conseguia registrar, já tinha se passado metade do tempo da patente. E você tinha, portanto, 10 anos para recuperar o investimento. E a primeira coisa que a indústria tinha que fazer era fazer um grande evento para o maior número de profissionais prescrever pelo menos uma vez o seu novo medicamento. Porque se todos os profissionais prescrevessem uma receita, você pagava toda a despesa. E durante 50 anos foi isso que aconteceu. 10 anos atrás, não existia mais nada de novo para ser lançado. Todos os medicamentos acabaram sendo produzidos na esteira do anterior. E aí eles eram cópias, eles eram pequenas modificações no produto original. E 10 anos atrás, as pesquisas mostraram que nenhum dos medicamentos novos era mais eficaz do que o primeiro da sua categoria, de 30 anos antes. Sim. Então, o primeiro da categoria custava 10 e o último lançamento custava 1.000. No que eles iam investir para recuperar o dinheiro? No último lançamento. Por isso que medicamentos somem do mercado atualmente. O preço é muito baixo, internacionalmente. E aí o que a indústria fez, há 10 anos atrás, foi cair fora da área de psiquiatria. Então, hoje, você vai num congresso de psiquiatria internacional ou vai num congresso brasileiro, você não vai ver estandes das grandes produtoras. Você vai ver muito poucos estandes das grandes produtoras. O residente não vai estar exposto mais aos grandes congressos com os novos lançamentos. Eu me lembro de participar nos primeiros 30 anos da minha carreira. Cada congresso que eu ia tinha pelo menos uns 2 medicamentos novos muito interessantes e um monte de gente que vinha de não sei de onde para falar. Ou a gente ia para não sei aonde para ouvir. Hoje não. Hoje você vai ouvir outras coisas. E aí ficou um vazio. Curiosamente, na hora que ficou esse vazio, começam a aparecer medicamentos que não são produzidos pela indústria, que são ou não são pelaquela indústria, como o canabidiol, por exemplo.
que está ocupando um espaço promocional nos congressos, que antigamente eram da indústria farmacêutica. Entendi. E o problema foi a indústria que fez as pessoas superprescreverem. Elas favoreceram, na medida que a força de propaganda, de divulgação, foi nos consultórios, foi nos serviços, financiou eventos e disse, olha, temos aqui um produto excelente e tal. E os médicos, querendo encontrar coisas excelentes e acreditando em pesquisas meio preliminares, acabaram testando pelo menos uma vez cada um desses produtos. Então, de 40, você acaba selecionando hoje 10 que vale a pena, os outros não. E aí aconteceu, em contrapartida, que essas coisas apareceram na mídia, e aí a população começou a pedir prescrições. Então, existia uma demanda ativa das pessoas que tinham sofrimento. E nem todo sofrimento é problema psiquiátrico, né? Sim. E aí, aliás, a maioria dos sofrimentos não é problema psiquiátrico. Mas aí existia uma demanda, existia um vendedor e existia um médico ou um terapeuta ou alguma coisa que queria ajudar. E aí deu excesso de prescrição, aí deu ampliação do conceito. Por exemplo, hoje a gente tem um conceito absurdo de depressão maior. Esse é um conceito absurdo, mas todo residente aprende que existe um negócio chamado depressão maior, que não quer dizer nada. Depressão maior quer dizer que é uma depressão que tem vários sintomas, mas não quer dizer que tenha genética, fisiopatologia, que tenha história de psicopatologia consistente, nada. Mas a classificação da depressão, como a gente conhece classicamente, como eu conheci na academia, né, distimia, depressão, isso ainda se aplica? A classificação, a DSM, por exemplo, Manual de Diagnóstico e Estatística. Sim. Ele é um acordo de critérios para você fechar uma hipótese diagnóstica. Sim. Mas ele não te diz como faz o diagnóstico, porque o diagnóstico não se faz a partir da classificação, é o contrário, a classificação se faz a partir do diagnóstico. E aí as pessoas começaram a inverter a ordem. E aí você começa a fazer diagnóstico pela classificação. E você vai estudar psicopatologia pela DSM. O que é um absurdo completo. Quer dizer, você joga fora a criança com a água do banho. Você quer aumentar a capacidade, a confiabilidade do diagnóstico, todo mundo chama de depressão maior. Que legal. Mas qual é a validade? Quando você vai atrás da genética, por exemplo, você não reproduz. Você pega 100 pacientes aqui, 1000 pacientes ali, e você não vê fisiopatologia, você não consegue comprovar, porque é muito heterogêneo. É como se você falasse de febre maior e febre menor. Nada, e isso é uma discussão grande que existe na área de diagnóstico e classificação. As classificações são úteis para fins estatísticos, como elas chamam, para seguros, para comunicação geral, mas não para tratar pessoas. Então, eu tenho distimia ou eu tenho depressão maior? Pouco importa. Que maravilhoso ouvir isso do senhor. Por quê? Porque eu vou falar de uma experiência pessoal. No ano passado, eu estava com alguns problemas para conseguir lidar com as minhas demandas diárias, né? E eu resolvi consultar um neurologista. E eu fui fazer uma consulta. E, para minha surpresa, o profissional não perguntou nem qual que era a minha profissão. Então, ele não sabia que eu era psicóloga. Na primeira consulta, ele me deu um diagnóstico, um carimbão, assim, de ansiedade. E, inclusive, me ofereceu medicação. E aí, mas naquela situação específica, ele falou, olha, vamos fazer alguns exames para confirmar e tal, mas se você quiser a medicação, já posso liberar já. E eu falei para ele, não. Eu estava muito decepcionada, eu não enfrentei, não falei para ele, olha, você nem perguntou o que eu faço. E a ansiedade eu sei que é uma coisa que eu não tenho. Se ele me falasse depressão, talvez eu até ia questionar um pouco, mas ok, né? Mas eu conheço os sintomas, então eu tinha certeza que eu não tinha ansiedade. Mas parece essa necessidade de você sair da consulta com um carimbo, né? Como se isso já resolvesse as coisas por si só. Só que eu, particularmente, percebo isso como uma necessidade dos dois lados. Tanto do profissional, de sair da primeira consulta já está resolvido, né? Pronto, diagnóstico, prescreve, próximo.
Mas eu tenho percebido isso, essa necessidade da população também. Eu não sei, eu tenho a impressão de que as pessoas estão o tempo todo querendo se justificar, né? E inclusive usar determinados transtornos, determinados diagnósticos como uma bengala, né? Para suas incompetências, para as coisas que elas não estão dando conta, para a sua falta de prioridade. O meu caso do ano passado, por exemplo, era um caso clássico de sobrecarga. Eu tenho 2 filhos pequenos, eu trabalho 40 horas. Eu sou casada, eu tenho uma casa, eu estava com muita coisa em volta de mim. E, obviamente, depois eu entendi isso, em terapia. Graças a Deus. Eu fiz terapia com um profissional com um pensamento muito parecido com o do senhor. Ele falou, não, esquece. Né? O diagnóstico não é o que vai trazer a nossa solução aqui. Ele falou, eu tenho pílulas que são tarefas do dia a dia que a gente vai fazer aos poucos. E eu consegui voltar para os eixos justamente quando eu parei para entender o que era a minha prioridade e o que eu estava fazendo, o que eu estava invertendo, trocando e tal, né? Então, era muito mais uma questão de bagunça emocional minha, sobrecarga. Eu só precisei parar e ver o que era mais importante, abrir mão de algumas coisas e dizer não, e não precisei de medicação nenhuma, né? Então, o que tem me assustado muito é não só os profissionais dando diagnóstico, mas parece que as pessoas têm uma necessidade de receber o diagnóstico. Eu percebo, às vezes até nos meus relacionamentos pessoais, assim, as pessoas, isso é o TDAH, isso é a ansiedade. Não é, né? O fato de você ter um sintoma não quer dizer que você tem o transtorno propriamente dito, né? Por isso a minha pergunta e a minha preocupação. E é muito bom ouvir de um profissional de referência isso, assim, né? Eu acho que é isso mesmo. E agora está assustador, né? Porque se você passou 4 dias falando alto, dormindo pouco, dando risada alto, cantando, fazendo mais atividade física do que o habitual, talvez até ficando um pouco mais erotizado que o habitual, você vai receber um diagnóstico de hipomania. Mas você estava no carnaval. Sabe por que eu estou aqui rindo? Porque o senhor está quase me descrevendo no último mês. Eu não estava no carnaval, mas a gente veio com uma sequência assim, de muitas coisas aqui na prevenção e coisas de um grande impacto. Então, a gente executou 2 acampamentos, a gente foi para um congresso, uma coisa atrás da outra, sem conseguir folgar devidamente, né? Sem conseguir descansar devidamente. E é isso, é um determinado momento, uma determinada fase, que eu sei que agora vai acabar e eu vou descansar e eu tenho que normalizar. Esse é o problema do diagnóstico diferencial entre hipomania e alguma coisa compatível com a situação que você está vivendo. E esse é o problema de quando as pessoas usam uma escala de avaliação que foi feita por uma pessoa muito importante para estudar a prevalência de uma coisa dessas, mas esquecem de perguntar para ele em que condições que ele aplicava. Então, tem um professor famoso que chama Jules Angst, de Zurich, que tem uma escala para hipomania que tem esses sintomas que eu falei. Mas uma coisa é você chegar em Zurich, pegar uma parte da população e ver quantos ficam desse jeito sem carnaval nenhum, ou com o carnaval de Zurich. A outra coisa é você extrapolar isso para situações muito diferentes. Então, tem muita coisa de metodologia que atrapalha um pouco nessa hora, se a pessoa não tem uma formação adequada, e eu fico preocupado com, coitados, os residentes hoje tendo que incorporar coisas como se a gente estivesse fazendo medicina molecular em psiquiatria, como se a gente estivesse usando hipermicrodoses de psicodélicos para poder tratar coisas, sem base científica e sem base clínica, empírica para isso. E esquece as coisas como essas de que a gente está falando de diagnóstico propriamente, não de classificação, e fica com classificações de escalas sem ter a base para utilizá-las e sem fazer o tal do diagnóstico, que é coisa que faz parte da arte médica e da arte psicológica, você formular diagnóstico. E você não faz isso a partir de escalas. Sim. Você usa a escala depois que você fez o diagnóstico. Ele é uma contribuição. Ele é uma contribuição. É apenas uma contribuição. Isso é uma quantificação da intensidade dos sintomas que você usou para formular aquele diagnóstico, ou das experiências que você inferiu do paciente. Mas tem coisas assim como todo mundo tem transtorno bipolar, todo mundo agora tem autismo, todo mundo tem
transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Agora, você tem pessoas arguindo que elas têm transtornos de personalidade de vários tipos para justificar comportamentos dissociais. Calma, tem alguma coisa errada na nossa área. Às vezes são interesses de conseguir um patrocínio de alguma verba oficial, às vezes são para justificar algum comportamento na justiça. Não, pera, vamos voltar atrás. Tem coisas que são muito consistentes. Você sabe que uma parte desses quadros que a gente fala muito hoje, depressão, por exemplo, esquece a palavra, porque a palavra é péssima. Mas são coisas conhecidas há milhares, 2 ou 3 milhares de anos. Transtorno bipolar, por exemplo, o caso número 1 da história ocidental parece que foi do rei Saul. Ouvi falar isso. Então, isso está na Bíblia, no livro dos Juízes. E aí ele tinha fases em que ele ficava violentíssimo, guerreava, matava os filisteus, salgava a terra, matava crianças, bois e tudo. Depois ele voltava ao normal, era um grande rei. Depois ele entrava em profunda depressão e o Davi ia lá tocar harpa para ele sair da depressão. E ele flutuava assim. Quem disse que ele tinha transtorno bipolar foram colegas lá de Israel, que publicaram numa revista de psiquiatria de Israel essa história. Então isso é muito consistente. Você pega abuso de substâncias, você pode começar com Noé, que tomava uns pileques danados. É o primeiro caso descrito no Ocidente sistematicamente. No Oriente tem uma porção de outras descrições de uma porção de coisas. Mas se você pegar a maior parte dos quadros nucleares, por exemplo, angústia, a palavra não existe mais na nomenclatura de psiquiatria. Essa palavra que a gente considera que todo mundo sabe o que é descrita como angústia existencial, como angústia por não encontrar uma solução para algum problema atual, ou por uma sensação física no precórdio, aqui em cima do externo, que tem uma santa de 1684 nos Açores, que tem uma espada enorme nesse lugar, e ela é chamada de Nossa Senhora das Angústias. E este tipo de angústia tem nome em alemão, Oppressionsgefühl, sentimento de opressão, ou tem nome em japonês, Mune no Kurushimi, ou ele tem nome em chinês, ele tem nome em árabe, em hebraico, Tsar, tem nome em todas as línguas. Conhecido em todas as culturas. Todas as culturas, alguém teve isso. E eu nunca senti isso. E eu sei dos meus pacientes que só 1/3, mais ou menos, sente isso tão claramente. Então, quando uma pessoa entra no meu consultório e fala, eu estava assim, eu senti uma profunda angústia. Eu pergunto, mas como era a sua angústia? E aí a pessoa fala, eu não sabia como resolver o problema. E põe a mão aqui na cabeça, para mim é uma coisa. Quando ela fala, um aperto muito ruim aqui, é outra coisa. Só que hoje você fala de angústia como sinônimo de pânico, a neurose de angústia do Freud. O Freud nunca usou esse termo. Não existe uma palavra em alemão, você que é de origem alemã, não existe uma palavra em alemão para angústia propriamente dita, existe sentimento de opressão. O Angst existe para medo, ou para um tipo de medo, que pode ser esse também, pode ser precordial angst. Mas essa arte que eu estou querendo dizer, ela foi se perdendo na psiquiatria e na psicologia, e é uma babel. E na hora que você está na frente de um paciente, se você não souber essas coisas, você vai tratar isso como se fosse ansiedade, e não é ansiedade. Ou você vai tratar uma coisa como se fosse depressão maior, e é estresse. Então hoje você não fala mais em estresse. Estresse como uma coisa muito genérica demais, as pessoas não acham chique falar em estresse. Mas estresse, se você for olhar, uma boa parte da depressão maior é simplesmente resposta a estresse. Não foi só o caso que você descreveu, mas esse é o mais comum, mais prevalente. Enquanto que aquelas depressões melancólicas, imagina melancólico da bile negra, o que quer dizer melancólico, né? A gente continua usando termos como transtorno do humor e melancolia, que são palavras de 1000 anos atrás, que não têm sentido fisiopatológico. Resultado, a gente não sabe por que as pessoas têm angústia, porque não existe a palavra desde 1970, então não tem nenhuma pesquisa. Não se sabe epidemiologia, não se sabe nada disso, nem como tratar. Essa é uma coisa que a gente vai aprendendo. De tanto falado,
acaba se tornando verdade. O senhor atende muitos casos de ansiedade, depressão hoje ainda, né? A gente sabe que existem os transtornos, as comorbidades, né? Dependência química, uso de substâncias psicoativas, e a gente acaba desenvolvendo aí outros transtornos. A gente nunca sabe o que vem primeiro, né? Se foi o ovo, se foi a galinha. Mas quais são os principais transtornos comórbidos com uso de substâncias psicoativas? O senhor sabe esse dado? Eu dei aula disso durante alguns anos, mas não é o que eu vejo. Quer dizer, eu não pesquiso isso, eu não tenho... Hoje eu não tenho dados para saber quais são, de fato, as estatísticas, quais são as prevalências de comorbidade dessas coisas. Mas você pode ter abuso de substâncias em comorbidade com todos os transtornos do humor, com todos os quadros de psicose, com todos os... com uma porção de quadros de ansiedade fóbica, porque, afinal, uma boa parte dessas substâncias, elas são sedativas, elas são, entre aspas, ansiolíticas, ou elas são desinibidoras. Então, você pode pegar pessoas que só conseguem levantar se tomar um Venvance, que é uma anfetamina. Você tem outras pessoas que tomam muito de uma substância que a gente toma a toda hora, que é uma substância psicoativa domesticada, que é a cafeína, que em doses muito altas para algumas pessoas pode deixar a mão gelada, depois pode dar um tremor, depois pode dar uma crise de pânico. É uma das coisas que a gente usa em laboratório para induzir um ataque de pânico com o consentimento do voluntário. Mas que em animal de laboratório, às vezes, quando eu era professor de farmaco, a gente mostrava para os alunos que camundongo podiam ter convulsão com cafeína, porque é um psicoestimulante poderoso. A gente pode ter as pessoas abusando de benzodiazepínicos, ou atualmente abusando de PATs, que é um zolpidem sublingual, que é um hipnótico. Eu estava num evento em Londrina, no mês passado, e de repente estavam contando de casos de pessoas tomando 30, 40 comprimidos por dia de um medicamento que devia ser usado um comprimido sublingual ao deitar. Então, abuso nesse nível, é difícil você ver isso, mas eu já vi pessoas usando 10 comprimidos no meu consultório, de uma substância que devia ser usada uma vez, um comprimido por noite, coisas assim. Então, você pode ter isso se tornando uma fonte de angústia, ansiedade, depressão na abstinência, quando eles tentam parar de repente. Então você tem essas comorbidades, vem assim, a hora que você vai para comorbidade com fentanil, que é um opioide letal em dose alta, bom, daí aí você começa a mexer com coisas bem mais complexas. Aí você começa a mexer com transtornos de personalidade, você começa a mexer com altos níveis de estresse, com traumas, com uso de outras substâncias, comorbidade do uso de várias substâncias. E aí tem gente que usava psicoestimulantes em dose alta e depois combatia com maconha. Aliás, tinha gente tentando tratar crack com maconha. Você está trocando 6 por meia dúzia nessa hora. Você tem pacientes psicóticos que não têm muita noção das coisas e começam a usar sem razão, e tem outros que começam a usar por causa dos efeitos colaterais dos tratamentos para a esquizofrenia, que dão acatesia, que dão uma grande inquietação motora, então eles usam calmantes e de repente se tornam dependentes. Então você tem todas as combinações, eu acho, possíveis. Se a gente for pensar, por exemplo, na maconha, né? Com os pacientes que o senhor atendeu lá na época do doutorado, aí depois quando voltou para o Brasil, quais são as principais comorbidades relacionadas? Eu acho que o principal eram quadros paranoides e síndromes amotivacionais. Essa história de que não se comprovou síndrome amotivacional não é verdade, se comprovou. Você começa a usar, mesmo na maconha, que tinha baixo teor de THC, de tetraidrocannabinol, você encontra as pessoas desanimadas, lentificadas, sem iniciativa, sem prazer,
Isso com THC, ou com ideias de referência, com ideias persecutórias, ou até com desagregação do pensamento, com quadros que ficam, depois de um certo tempo, indistinguíveis de esquizofrenia. Você pode ter uma confusão entre síndrome motivacional e depressão, mas, na verdade, quando você vai olhar em detalhes, não tem a síndrome depressiva completa para justificar o grau de apatia que é causado pela maconha. Você tem, hoje, com os canabinoides sintéticos, você tem níveis até de chegar a convulsões por causa de interferência com mecanismos de autorregulação no cérebro. Aí você tem dependência química de verdade, você pode ter morte, que é uma coisa que você diz que o único jeito de você morrer com maconha seria você ser atropelado por um caminhão de contrabando. Não é verdade. Não é bem assim. Não é verdade. Agora, a maior codependência que a gente tem é com tabaco. Outro dia prenderam um barco na costa brasileira que tinha 5 toneladas de cocaína, 3 toneladas de cannabis e 120 toneladas de cigarro contrabandeado. E as pessoas tratam essas coisas como sendo legais. Bom, a gente sabe que algumas matam agudamente, outras matam cronicamente, né? E aí é que a prevenção entra, que eu acho que é o assunto mais interessante, que é como é que você faz prevenção de suicídio? Você tenta fazer com que a pessoa ou não tenha ou não atue a ideação suicida. Isso é prevenção primária. Como você faz prevenção secundária de suicídio? A pessoa morreu, não tem prevenção secundária. Isso. E aí vale para algumas drogas. Como é que você faz prevenção secundária se lesou o cérebro? Você não faz. Você faz prevenção do uso, mas você não fez a prevenção secundária. A prevenção secundária é que você faz com vacina para a pessoa não ter doença. A prevenção primária é que você faz para que a pessoa não use substância. Até porque aí a gente vai entrar na questão da farmacologia que nós acabamos de falar e a gente vai acabar tendo outras implicações. Pois é. Né? Pois é. Vai trocar 6 por meia dúzia, como o senhor falou. Se a gente for pensar, tem muitas pessoas falando de maconha, né? Tem muitas pessoas que falam dos efeitos medicamentosos da maconha, o senhor até comentou algumas coisas. O que a gente tem comprovado com relação à maconha medicamentosa? Isso realmente é verdade? Quais são as doenças que têm demonstrado aí alguma relevância nesse sentido? O que o senhor pode falar para nós nesse sentido? Então, tem gente que fala em maconha medicinal, mas maconha é uma forma de preparação da cannabis. E ela é uma mistura de flores, folhas, e é uma erva, no fim, que tem mais de 100 canabinoides, fora as outras substâncias. Então, você não pode ter ópio medicinal, você não pode ter maconha medicinal, você não pode ter uma coisa que tem tantas substâncias ativas e tóxicas como medicamento. O que você pode ter são alguns canabinoides, então não é maconha medicinal. Você pode ter cannabis medicinal se você identificar quais são os canabinoides. Aí você pode ter um pouco de THC medicinal para algumas coisas. São muito raras. Pode ter. Algumas espasticidades, algumas coisas assim. O que você tem mais evidências é de canabidiol. Canabidiol que não é psicoativo e você tem algumas evidências de que ele funcione para algumas formas de epilepsia em crianças resistentes a tratamento convencional. Mas se a gente for pensar nesses casos, então, de epilepsia, eu já vi algumas reportagens, né? Pessoas entrando na justiça para poder plantar a maconha.
Me explica isso, doutor Valentim. Eu gostaria de saber também. Qual que é o sentido disso? Porque assim, na minha, né, no pouco que eu sei, né, eu não consigo entender como uma pessoa que vai plantar maconha em casa vai conseguir levar isso para um laboratório para separar, né, todas essas substâncias, as moléculas necessárias e tal. Não vai. Não vai. E aí existem pessoas bem mais qualificadas do que eu para te contar isso, mas o que eu vi também, o que eu li também, o que eu ouvi também é que no Uruguai, por exemplo, existem plantações de clubes de usuários de cannabis terapêutica que produzem o que a gente chama de gambá. Você sabe o que é gambá? Nunca ouvi falar. Gambá, em inglês, é skunk. Sim. Que é uma forma muito concentrada de THC, com quase zero de canabidiol. E é uma variante da planta que você compra sementes no mercado internacional que não produz canabidiol. E aí, nos clubes de plantadores no Uruguai, você pode produzir até 16% de THC com zero de canabidiol. E tem maquininhas, tem instrumentos para você garantir que é uma super maconha de qualidade. Quer dizer, de qualidade em que sentido? No sentido de ter muito THC, você fica bem louco. Porque vamos esclarecer isso. O THC, né, é o que vai psicoativo. É o que vai causar todos os transtornos, né? E o canabidiol, então, o canabinoide seria aquilo que teria outros canabinoides, tem alguns que também são tóxicos, tem alguns como o canabidiol que talvez possam ser terapêuticos. Então quer dizer que nesse caso do gambá, o negócio é muito THC mesmo. Muito. Assim. E como é do Uruguai, tinha gente até quando eu acompanhei, atravessando a fronteira para comprar gambá, para comprar super maconha. E voltava, pacientes com transtorno bipolar que eu atendi, tinham ido, comprado skunk, comprado a super maconha uruguaia, e voltavam em mania, com elementos psicóticos. E que você tirava isso e a coisa normalizava. Bom, aí você vai para o canabidiol, e aí hoje você tem, sei lá, quantos médicos que estão autorizados para prescrever canabidiol. E eles estão prescrevendo canabidiol para uma porção de coisas que não tem evidência científica suficiente, do ponto de vista médico. As últimas informações que eu vi, 2023, é que são 5 quadros que podem, hoje, você ter justificativa para prescrever canabidiol. Que eu não me lembro agora, eu tenho um slide mostrando isso, mas é basicamente aquelas coisas como epilepsia refratária em crianças, algumas outras síndromes mais raras. Não tem evidência consistente. Nenhuma síndrome tão comum assim. Não tem evidência consistente para autismo, não tem evidência consistente para Alzheimer, não tem evidência consistente para depressão, não tem evidência consistente para esquizofrenia. Não que não tenha sido pesquisado. Os resultados não foram convincentes. Ribeirão Preto, Faculdade de Medicina da USP, é um dos lugares onde se faz mais pesquisa com isso há muito tempo. A Unifesp também fez bastante pesquisa. Não tem evidência, que eu saiba, que justifique você prescrever canabidiol para Alzheimer, autismo, transtorno de déficit de atenção, esquizofrenia, depressão. E nem pânico, porque pânico é uma das coisas que pode ser induzido por maconha. Então, é muito curioso. Dormindo com ladrão, né? Pois é. É muito estranho. Então, hoje tem um mercado grande, uma pressão grande, interesses comerciais importantes na promoção de canabidiol. Mas não é só. Você pode querer promover LSD, psilocibina, ayahuasca, ketamina. E tudo isso depende de você comprovar, por exemplo, ketamina e esketamina. É bom mesmo para você tratar pessoas com risco de suicídio? Parece que é. Mas as evidências são consistentes? Não o suficiente. Quando você não tem muita alternativa, vale a pena? Talvez valha. Se você achar que você não tem muita alternativa, talvez valha. Não é tão complicado quanto maconha, porque não tem uso crônico de esketamina, que é caro e é feito via nasal, e é da Janssen.
Mas e ketamina? Ketamina é uma substância de abuso. Era um anestésico, quando eu dava aula de farmacologia, era um anestésico para cavalo. E a gente não dava aula de farmacologia explicando para os alunos, olha, isso aqui é um anestésico, mas ele dá muita dissociação, ele pode dar distúrbios de percepção, então a gente não usa mais e tal, porque era isso que se encontrava nos testes. E psilocibina, microdoses de psilocibina. Vale a pena fazer pesquisa com isso? Eu não tenho nada, eu sou da área original de pesquisa. Mas uma coisa é você fazer pesquisa com todos os cuidados, você faz pesquisa com energia atômica, não tem problema. Mas você precisa saber o que você está fazendo antes de começar a generalizar o uso. Dá menos dependência? Eu acredito que sim, porque muito menos gente usa, muito mais esporadicamente, muito menores doses. Mas se você começar a usar sempre ketamina, e se você começar a usar sempre psilocibina, será que essas pessoas não vão pedir para usar mais? Cadê as evidências? Que, como a gente falou aqui no início da conversa, é o que costuma acontecer, né? Tanto as pessoas acham que precisam, e os profissionais também, a gente tem uma gama de profissionais que às vezes em uma consulta com um instrumental, porque acha que uma avaliação se resume a aplicar um instrumental, acabam aplicando e passando a receita para frente. Pois é. Se a gente tem vivido um momento aí, tanto ano passado quanto esse ano, principalmente muito forte, com relação à questão da liberação da maconha no país, né? O que pode acontecer, doutor Valentim, se a gente conseguir liberar a maconha de fato no país, né? Eu não sei se a proposta é liberar. A proposta é não criminalizar o porte. E aí o pessoal que trabalha na área diz, como é que eu faço com o sujeito que está funcionando de aviãozinho, que ele tem um porte de uma pequena quantidade, mas ele é só o sujeito que vai entregar, é o cara que está entregando o sanduíche. Como é que eu caracterizo ele? Ele diz, não, é para o meu uso pessoal. É confuso, né? Por outro lado, eu acho que se você encontra uma pessoa num lugar discreto, usando uma pequena substância, uma pequena quantidade de uma substância qualquer, você torná-lo réu primário, deixa de ser réu primário, vai ter um prejuízo social maior do que o prejuízo médico. Agora, isso é diferente de você encontrar um sujeito que resolve fazer uma festa com pessoas de 18, 20 anos e leva 50 pessoas para uma casa e distribui drogas para todo mundo. Eu acho que isso, alguém tem que ser responsabilizado por isso. Essa substância então não pode ser legalizada dessa forma. Porque se você chegar numa festa com 50 pessoas, todas elas tendo mais de 18 anos, e tiver bebida alcoólica, não é crime. Então, o problema é como resolve essa sinuca de bico? Eu acho que dá para chamar dessa forma. Porque a minha dúvida a proposta não é legalizar, certo? Só que se eu descriminalizar o porte, que é a proposta inicial, como é que eu vou descriminalizar o porte de uma substância que não é... O próximo passo vai ser a legalização, não vai? Então, Fernando Henrique Cardoso, em 2009, ele publicou no Estado de São Paulo uma matéria na segunda página, ou na terceira página, a favor da descriminalização. E eu fui, junto com o Ronaldo Laranjeira, nós fomos conversar com ele, lá no Instituto Fernando Henrique, lá em São Paulo. E aí falamos para ele tudo que a gente sabia e que na época era preocupante e tal. A posição dele era que você não deve liberar, mas que você deve regulamentar. A pergunta é, como é que você pode regulamentar se não for legalizado? Então você vai ter que legalizar. Aí você legaliza e aí você regulamenta. Tá bom, mas primeiro você legalizou. Na hora que você legalizou, você está estimulando o uso. Quer dizer, se pessoas com essa importância dizem que isto não deve ser ilegal, para o grande público isso é sinônimo de legalização. De liberação é sinônimo de... quer dizer,
Você descriminaliza é sinônimo de legalização e é sinônimo de liberar. Então, marchas da maconha e todo mundo festeja coisas desse sentido, não é? Acho que a sociedade está perdida. Ela não sabe para onde ir. Eu acho que a encrenca é grande, 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 grande. A gente não tem muito como fazer isso em nível da macro-sociedade no mundo, eu acho. Alguns países muito autoritários conseguem fazer isso. Na China, por exemplo, o consumo de maconha é muito baixo. Imagina o que acontece quando pega um traficante. Em alguns países árabes, você não pode usar álcool, pelo menos oficialmente. Pelo menos não em público, nem em hotel. Mas o que acontece nas festas deles em Ibiza? O que acontece nos aviões privados deles com um bando de gente que tirou hábito? O problema é como é que você lida em prevenção primária com coisas que são tão aditivas, que causam tanta dependência. Como é que você lida com açúcar, chocolate? Chocolate foi proibido, né, na Europa, quando eles levaram a primeira vez. Era uma bebida amarga feita de cacau e leite que tornava as pessoas dependentes. Tem um livro do Gabriel Garcia Marques sobre isso. E em Portugal, ou na Europa, isso foi proibido porque havia tráfico. E depois a Bélgica se tornou a produtora do melhor chocolate do mundo. Então, é assim, desde quando açúcar é alimento? Nunca foi. Foram, outra vez, os europeus que vieram e devastaram as ilhas do Atlântico, depois devastaram o nosso Nordeste, depois agora devastaram o nosso estado de São Paulo com a produção de cana-de-açúcar. Por que alimento? Você acha que alguém vai vender alimento? Não. As toneladas que são produzidas. Não. E aí, eu acho que essas questões na sociedade são graves demais. E a gente não sabe muito como resolver, e são milenares. O que não justifica que a gente não tente. Mas eu continuo achando que o melhor é a prevenção primária com as crianças. E aí tem coisas interessantes. Por que eu não usei droga? Eu nunca usei nenhuma droga, a não ser álcool, tabaco, um pouquinho de lança-perfume, mas pouquíssimo. Eu nunca me tornei dependente de nada dessas coisas. Por quê? Uma das coisas que eu aprendi é que cada vez que eu errasse, eu ia levar a mão na orelha. E essa marinha continua. Eu sou devedor dessa lição, como outras que eu recebi. Mas uma das coisas é, eu fui capaz de dizer não quando me ofereceram. E eu tive situações de pressão, assim, de grupos, quando eu era residente, ou quando eu acabei de me formar. Se você é um careta, você vai ser psiquiatra, você não vai experimentar maconha, você é um reacionário. Não. Eu já estudei isso quando eu estava no terceiro ano da faculdade, já vi que não é para mim, não quero. A pessoa precisa ser muito bem resolvida, né? Para conseguir, é o suficiente para não conseguir lidar com essa pressão social, né? Essa oferta que sempre vem dos pares, nunca vem de pessoas de fora. Isso. Né? E eu acho que aí é que entra o grande lance e a grande dificuldade, né? Você conseguir dizer não para o seu melhor amigo. Isso. Isso é em tudo na vida. Não é só em droga, né? Por que você não rouba? Por que você não fica promíscuo? Por que você não... E assim vai. O não matarás, se fosse para valer, não tinha guerra, né? Eu acho que o duro é que os professores não podem usar também, não são só os pais. Porque a criança vai acreditar nos pais enquanto ela é criança, nos avós enquanto ela começa a ficar adolescente. Depois ela acredita nos professores. Então, os avós não podem, os pais não podem, os professores não podem. Porque se tiver uma medida de muita tolerância, você está dizendo que está liberado. Tá bom, se for um pouquinho não tem importância. Não é verdade. Mas isso quem entende são vocês. Mas vamos pensar ainda na maconha, né? Para a gente fazer essa reflexão. O que pode acontecer se uma criança, então,
tiver acesso à maconha e fazer uso de maconha, o que pode acontecer se um adolescente fizer uso de maconha? Interfere com o neurodesenvolvimento. Tem uma porção de provas de que reduz aprendizado, então desempenho escolar, interfere com questões de amadurecimento da personalidade. Estou usando um termo bem genérico, mas você como psicólogo deve estar horrorizada de eu usar esse termo, mas é alguma coisa que você está interferindo de alguma forma com a formação do caráter, você está dando uma mensagem dúbia, e vai interferir com cognição, com memória, evocação, registro de informações, coisas assim. Tem um monte de estudos mostrando isso. Mais grave, se usada na infância e na adolescência, do que um adulto aí, 30 anos? Eu acho, essa é uma pergunta interessante. Eu acabei de ver um estudo que o adulto também tem consequências cognitivas importantes que podem não ser reversíveis. E eu tenho muita curiosidade de saber, a geração após a minha, lá em São Paulo, foi o pessoal que começou a usar maconha para valer. E eu gostaria muito de pegar o pessoal que tem hoje 65 anos, quase 70, e dar uma olhada. Porque, em geral, os caras que eram mais brilhantes são os que sofrem a maior consequência. Porque se o sujeito já não tinha muito recurso intelectual, cognitivo, coisa assim, ele perde, mas ninguém nota tanto. Agora, você pega um sujeito que era brilhante e ele começa a falar abobrinha a partir de um certo momento. Todo mundo conhece o sujeito que era brilhante e de repente começou a falar abobrinha e você vai ver, ele está usando muita maconha. E esses caras ficam assim o resto da vida. Porque aparentemente isso não é reversível. E aí a pergunta é muito engraçado, né? O sujeito continua falando coisas que são absurdas, mas dá risada. Então ele não está louco. Não, ele não está louco. Ele está esquizotípico. Ele está com conceitos e com convicções que não são baseados na realidade. Mas essa realidade, eu não gosto de dar o exemplo, mas esse eu tenho que dar, porque ele é tão legal, eu gostava tanto dele. Carl Sagan. Carl Sagan, eu adorava ver a série Cosmos e ver todos os livros que ele escreveu sobre o que tem no espaço, como é que é e tal. Um psiquiatra amigo dele o induziu a começar a usar maconha. E tem fotografias nos livros dele, nos livros dos amigos, mostrando ele, esse psiquiatra da Harvard, e as duas esposas completamente chapados de maconha. Carl Sagan começou a escrever coisas que não têm cabimento e conseguiu convencer pessoas a colocar centenas de milhões de dólares e mandar uma espaçonave com mensagens para ETs. Não tem muito cabimento você pegar o governo dos Estados Unidos e você ser consultor da NASA e você convencer a mandar uma espaçonave que vai sair do sistema solar com uma mensagem que tem figurinha humana, homem, mulher, criança, onde fica a Terra no sistema solar, mandar umas mensagens para quem? Ele é um astrofísico importante que estudava coisas de planetas. Da onde? Essas coisas aparecem na literatura dele depois que ele se tornou maconheiro para valer. Então, eu lamento. E ele volta agora a ser ídolo de uma porção de gente, e meu também, pelas coisas que ele fez antes disso, porque isso aí foi muito dinheiro jogado fora, em cima. O quê? Não, despertou o interesse da humanidade no universo. Não, desculpa, não é assim que se desperta o interesse. Não precisa de tantos milhões de dólares para você. Tem até hoje o SETI, o Search for Extraterrestrial Intelligence, que ele inspirou. Você já ouviu falar? Então, são uma porção de caras descendentes dele que ficam procurando sinais de vida inteligente fora da Terra. Hoje, bom, ele mesmo sabia que as distâncias são tão absurdas que não dá. Mas está aí. Então, que bom, nós estamos voltados para o universo. Tá legal, teria outras formas de fazer isso. E muita gente que foi usar maconha por causa do Carl Sagan poderia não ter usado. Até porque ele era uma grande influência. Muito. E ele escrevia algumas dessas coisas enquanto estava tomando banho no chuveiro. Então ele pegava e conta isso nos livros. Que deu uma ideia inspiradora, ele foi lá, pegou um negócio e escreveu nas paredes do banheiro toda uma teoria. Peraí, um astrofísico, professor de uma universidade importante, fazer uma coisa dessa. Lindo, né? Muito romântico.
Mas, pelo amor de Deus, que tal preservar um pouquinho? Se não dá para entender o universo externo, por que não preservar o universo interno? Por que um monte de gente de meio ambiente não lida com o meio interno, que também merece consideração? E aí, é uma questão da cultura. Eu acho que a gente tem que fazer isso com as crianças. Porque depois de uma certa idade, elas só vão ouvir a turma. Então, nós trabalhamos com prevenção aqui. E uma das coisas que a gente martela muito nos projetos é a questão das influências. Quem que eles estão ouvindo, quem que eles estão seguindo nas redes sociais. Porque a gente vê que isso é um fator que acaba modulando o pensamento, né? Se eu tenho uma pessoa muito influente falando algo, as pessoas vão entender que aquilo é verdade, independente das evidências ou não. Eu queria finalizar fazendo uma pergunta para o senhor. Quem são as suas influências? Não pensando só hoje. Quem me influenciou? Quem foram as pessoas que influenciaram o senhor? Sabe, eu costumo falar, quando a gente faz roda de conversa, doutor Valentim, quem que é a pessoa que quando você olha, você diz, nossa, quando eu crescer eu quero ser igual aquele cara, sabe? Vou dizer, hoje o senhor é uma influência para mim. Eu tenho isso assim, quando eu crescer, eu vou ser igual ao doutor Valentim, sabe? Quem que foram essas pessoas na sua vida? Primeiro, eu desejo que você tenha sorte melhor. E não é falta modéstia, não é falsa modéstia. Eu tive o privilégio de conviver com pessoas muito importantes, mas muito importantes. Quando eu nasci, meu pai viveu mais 2 anos e morreu com 48 anos. E eu tenho o mesmo nome, eu sou Valentim Gentil Filho. E quando ele morreu, ele era presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, depois do período do Estado Novo, depois da ditadura do Getúlio. Então ele foi presidente da Assembleia Constituinte, da Assembleia Legislativa Constituinte. E ele foi um cara marcante, tem cidade com o nome dele, avenidas com o nome dele, colégios com o nome dele, um monte de gente. Uma vez eu atendi um político importante eu não posso dizer o nome, mas ele disse que tinha sido aluno do meu pai. Esse cara foi um top de linha do Brasil. Então, quando eu nasci, tinha uma fotografia do meu pai assinando a Constituição do Estado de São Paulo na sala, que minha mãe deixou na sala. Eu era pequenininho e eu via que era aquela figura. Então, essa foi uma figura muito marcante na minha vida. Aí eu tive os médicos, os tios médicos, que foram caras importantes na minha vida, os tios advogados, que foram caras importantes, um monte de gente importante na minha vida. Quando eu fui para a medicina, quando eu fui para a faculdade, aí eu tive alguns professores que foram muito marcantes. Teve uma porção deles que foram exemplos importantes na minha visão de o que é medicina, como é que a gente deve se comportar. O Adib Jateri foi uma pessoa muito importante, que eu vi como é um sujeito que resolve deixar um pouco o bisturi de lado e outra vez, ir para o Ministério da Saúde tentando resolver o problema da saúde pública e, no fim, como ele foi vítima dos políticos que pegaram o dinheiro do imposto que ele tinha feito para usar para a saúde, e as pessoas usaram para outras finalidades. E aí, esse é um aprendizado também, foi um erro importante. Você não pode querer que a sociedade inteira encampe as suas ideias. Quando eu fui para o exterior, eu convivi com alguns modelos da psiquiatria, alguns profissionais muito importantes. Um deles era o professor Aubrey Lewis, que era um cara que nasceu na Austrália, depois ele foi para a Inglaterra, e aí ele fez um papel importante na criação do Instituto de Psiquiatria de Londres, que era um dos lugares onde eu fiz o meu doutorado, que era um dos lugares mais importantes da Europa e do mundo nessa área. Olha que bonito! Que bonito! Para me alertar do horário. Não, muito obrigado. Olha, obrigado. Acho que eu estou falando demais. Não. E eu sei, ao longo da vida eu tive o privilégio de conviver com pacientes que foram muito importantes para me ensinar uma porção de coisas. Eu aprendi muito com os pacientes, um privilégio enorme de conviver com essas pessoas.
Apesar do meu pai ter sido um político importante, a gente vivia modestamente. E aí tem essa história de você vai aprendendo ao longo da vida com as pessoas e com as viagens nos congressos. E eu viajei pelo mundo por alguns congressos. E aí uma parte dessas coisas eram iniciativas da indústria farmacêutica. E aí eu aprendi uma porção de coisas que não se faz. E também fez parte. E algumas coisas muito bem feitas. Eu sou muito agradecido à indústria farmacêutica por uma porção de coisas certas. E aprendi algumas das coisas que o marketing faz que eu acho que não precisa ser feito. Mas se eu tivesse que dizer quem foi a influência mais importante na minha vida como pessoa, foi minha mulher. Minha mulher, a Maria de Lourdes Félix Gentil, ela foi analista junguiana, ela é psicóloga, foi analista junguiana, hoje ela continua sendo terapeuta, não sei muito bem qual é a linha que ela segue, é uma linha bem dela, né? Mas ela deu uma burilada no meu caráter, que quase que foi uma terapia acompanhando a minha carreira, a minha vida, o certo e errado, o válido do não válido, ou como ter filho, não ter filho. Eu tinha tido um câncer muito grave quando eu tinha 23 anos, e daí eu ter esse olho mais brilhante. E quando eu comecei a namorar, eu falei, olha, eu estou indo para a Inglaterra fazer doutorado, mas é a última coisa que eu vou fazer na vida, porque eu vou morrer. Daqui a 5 anos eu vou estar morto. Ela falou, não, acho que não. Eu falei, pois é, mas eu acho que sim. E eu tinha convicção de que eu ia morrer. E ela resolveu casar comigo. E eu falei, nossa, deve estar pensando que vai ter alguma herança, e não tinha. Bom, a gente esse ano completa 50 anos de casados, este mês. E eu acho que ela foi a pessoa mais importante da minha vida. Eu vivo dizendo que ela salvou a minha vida. Eu não sei o que teria acontecido se eu não tivesse conhecido a Maria de Lourdes. Eu teria ido para a Inglaterra, não sei se eu teria terminado meu doutorado. Muito duro você ficar sozinho no exterior no começo, né? Ela ficou comigo. Então, acho que de todas as pessoas mais importantes que eu conheci na vida, além dos meus parentes mais próximos, da minha mãe, do pessoal, acho que foi a Maria de Lourdes. É muito bom poder finalizar essa conversa dessa forma, porque além de ser algo bonito de se ouvir de uma pessoa como o senhor, com tanta experiência, eu vejo que a gente, como o trabalho de prevenção, ele está num caminho correto, assim. A gente tem falado e tem investido muito na figura paterna, e a gente tem investido muito na família no sentido de relacionamento. Tem algo que a gente fala para os pais, Dr. Valentim, que é assim: se você quer que o seu filho fique prevenido do uso de drogas e outros comportamentos de risco, né? Seja uma pessoa com suas habilidades de vida bem desenvolvidas, com uma competência social bem desenvolvida, trate bem a mãe do seu filho. Trate bem o pai do seu filho. Porque eu percebo como o relacionamento entre os pais, o relacionamento do casal, ele impacta diretamente a vida da criança e do adolescente. Né? Então, penso que se nós investirmos cada vez mais nos relacionamentos mesmo, né? O relacionamento com o meu marido, o relacionamento com a esposa, o relacionamento com o pai, que pai esse homem vai ser? Eu acredito muito que esse pode ser um caminho certeiro dentro da área da prevenção. Quando eu perguntei, a primeira pessoa que o senhor falou foi do seu pai. Figura paterna, figura masculina, o quanto isso é importante para a criança e para o adolescente. Então eu fico feliz de terminar dessa forma. No mais, eu só posso agradecer, Dr. Valentim, pela sua disposição de vir para Blumenau, né, de passar o dia conosco. Nós vamos fazer um seminário hoje aqui em Blumenau para os profissionais da rede de assistência. E é uma honra para nós estar com o senhor aqui. Para mim eu estou muito agradecido, porque afinal você está me dando uma oportunidade que não é habitual de rever a minha própria vida. E isso é demais. Que legal. Muito obrigado. Legal. Dr. Valentim, obrigada, tá? Gente, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei, tá bom? E até a próxima.